Semana passada nós falamos muito sobre o pecado, a origem do pecado, né? Então, falando sobre o pecado, falamos do plano de salvação. E, gente, consequência. Hoje é o terceira lição, né? Só que as duas anteriores eu dividi os assuntos. Falei primeiro assunto sobre Jesus e o segundo assunto foi sobre a origem do pecado e o plano de Deus. Mas agora eu vou fazer um vídeo aqui explicando a terceira lição, terceiro assunto falando sobre o discipulado, como eu já falei para vocês. E esse assunto, gente, é o substituto dos nossos pecados. Sim, vou falar um pouco sobre isso para vocês, sobre o que substitui hoje o pecado, né? Quando eu me arrependo, né? Qual é o plano, a origem, o que vai acontecer comigo agora, né? Vamos lá então na próxima lição, que é essa agora que eu começo. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, já bem conhecido, você vê que lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, tem um porém. Se eu reconhecer o meu pecado, me arrepender, arrepender-se significa mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Aí sim eu vou ser salvo em Jesus Cristo. Ele será o substituto dos meus pecados. Ou seja, toda vez que alguém olhar para mim como pecador, porém ela vai ver em mim como serva de Deus, o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para que eu fosse salva agora da condenação eterna. Mas veja só que o que aconteceu com o ser humano depois que o pecado entrou no mundo? O pecado afastou o ser humano, afastou a criatura do Criador, afastou o homem de Deus, né? O pecado, ele fez isso, ele botou uma barreira entre Deus e o homem. Lembra quando Deus criou Adão? A Bíblia mostra que na viração do dia, né, havia uma conversa entre eles, um diálogo, né? E aí Deus, né, depois que foi lá e que o homem pecou, ele disse: por que te escondes, né? E aí veio desmascarando os pecados, ele confessando, né? E aí a mulher, primeiro ele disse que a mulher era culpada, depois a mulher disse que era serpente, cada pecado teve as suas consequências. Mas foi aí que começou a separação de Deus e o homem através do pecado. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz bem assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus não ouve a pecadores. Sim, aqueles que têm prazer em pecar e não se arrependem nunca, e não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem servir a Deus. Sim, Deus não ouve esse tipo de pecador. Ou seja, se eu sou um pecador e reconheço a Jesus Cristo como Salvador e eu me humilho diante de Deus, Deus me ouve. Mas um pecador que nunca se arrepende, que não quer saber de nada, como que Deus vai ouvi-lo, né? E aqui ele fala justamente disso, da separação de Deus e o homem, aquele que ama o pecado.